Graça e paz àqueles que nos ouvem, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amados, quero compartilhar uma palavra neste dia, com o tema ignorantes por conveniência. Ignorantes por conveniência. Que Deus ministre o seu coração com esta palavra. Permita-se que o Espírito Santo ministre o teu coração com esta palavra, em nome de Jesus. Muitos dados por inteligentes ou entendidos, sábios ou de muito conhecimento se passam por ignorantes quando lhes convém. Mas vamos ao significado da palavra ignorância. Primeiro, condição de quem não é instruído, falta de saber, estado de quem ignora ou desconhece alguma coisa. Isso segundo o dicionário Aurélio. Muitas vezes usamos essa colocação ignorantes ou ignorância para dizer de uma pessoa grosseira, estúpida ou mal educada. Porém, queremos ficar com a primeira parte, quando fala então que ignorância ou ignorantes são aqueles que não têm instrução, são aqueles que não têm sabedoria ou que ignora o conhecimento de alguma coisa. O problema é quando se sabe, quando se conhece e fazemos então de desentendidos. Mas muito bem, ignorantes é que ou quem ignora. Talvez está se perguntando, onde o pastor quer chegar com esse tema ou com esta mensagem. Pelo fato de ver diversas situações das quais aqueles que têm entendimento a respeito de determinado assunto, ou seja, sabe da verdade, tem o conhecimento da mesma, ou seja, da verdade, mas ainda assim permanece no erro e de forma cínica e desonesta tentam demonstrar ignorância em relação a determinado assunto. Há uma passagem bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, que fala de um tempo de ignorância e que esse tempo Deus não leva em conta quando não se tem o entendimento. Quando se tem é diferente, querido. Veja então o que diz o texto para nós. No entanto, não quer dizer que Deus aprova o pecado, tá? O texto, ele diz para nós o seguinte: mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, agora manda que todos os homens, em todo lugar, arrependam-se. Muito bem. John MacArthur, ele diz a respeito desta passagem: Deus teria sido justo se, quando Adão e Eva pecaram, Ele os tivesse destruído, e com eles toda a raça humana. Mas, pela sua bondade e longanimidade, Ele adiou o seu julgamento por certo tempo. A justiça de Deus exige que todo pecado e todo pecador seja punido. Um outro teólogo, outro autor muito relevante, ele vai dizer a respeito dessa mesma passagem: quando os homens tinham que buscar nas sombras, não podiam conhecer a Deus, e Ele perdoava sua insensatez e engano. Mas agora em Cristo veio todo o conhecimento e a revelação de Deus. Terminaram as desculpas, porque agora chegou a verdade. João, no capítulo 8, versículo 32, muito conhecido esse versículo, ele diz para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? O mesmo autor, ele vai dizer para nós que esta verdade, ela liberta do temor. Esta verdade, ela liberta de nós mesmos. Nos liberta também, ou liberta dos outros. Ou seja, muitas vezes damos mais importância, mais ênfase ao que os outros falam a nosso respeito, ao que os outros pensam a nosso respeito, do que
o que a própria palavra, o próprio Deus diz a nosso respeito. Também a palavra, a verdade, ela nos liberta do pecado. E pecado é pecado não fazer quando se sabe que tem que fazer. É pecado fazer quando se sabe que não pode fazer. Não sei qual será a repercussão dessas palavras, desse tema, se boa ou má, porém me detenho em mostrar o quanto somos ignorantes por conveniência, ou seja, quando nos interessa. Temos vivido um tempo em que, por conveniência, nos fazemos de ignorantes quando queremos trazer para dentro da igreja as práticas mundanas, quando na intenção de encher a igreja, fazemos com que ela se pareça com as coisas do mundo. Abro parênteses, se apenas se parecesse, ainda que não justifique. Porém, o que se prega e pratica não diferencia das coisas do mundo, pois se faz por conveniência. Fecho parênteses. Queridos, deveríamos levar a igreja às pessoas que estão lá fora, no mundo. Estamos invertendo a ordem. A igreja precisa ir lá fora onde os perdidos estão. E talvez alguns usam isso de conveniência, né? Ou de pretexto para estar em lugares errados, na hora errada, fazendo as coisas erradas. Dizendo que precisa estar ali para poder. Muitas vezes não é esta a intenção e não é esta, de fato, de verdade, a vontade da pessoa. A igreja não precisa trazer as práticas mundanas para dentro dela para ganhar almas, para salvar vidas. Simples, prega o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, pois o evangelho, a palavra, o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, é o suficiente para salvar, para atrair, para agregar, para juntar pessoas, para salvar vidas. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, diz, na nova tradução da linguagem de hoje: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, que é o desejo ou a concupiscência da carne, a vontade de ter o que agrada aos olhos ou a concupiscência dos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, ou seja, a soberba da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ou seja, não tome forma deste mundo. Não vos moldeis, não vos assemelheis a este mundo. Pois quando assim fazemos, deixamos evidente que Cristo não está em nós. Muitos querem ir para Jesus, ou até Jesus, mas não querem deixar o mundo. Não querem trocar as suas vestes sujas, as práticas mundanas, a religiosidade, as tradições, as festas pagãs oferecidas a demônios e que contradizem aqueles que diz ter conhecimento da verdade de Deus. O período do qual estamos vivendo é exatamente esse, de festas pagãs oferecidas a Satanás, a demônios, mas lá estão alguns ou muitos daqueles que se dizem conhecer a verdade e não estão lá para semear a verdade, mas para viver a hipocrisia. A palavra diz que há dois caminhos, duas portas, dois senhores. A palavra diz exatamente isso para nós tomarmos uma decisão: a quem servir, onde andar, qual porta queremos entrar, para sairmos de cima do muro, porque o muro não pertence a Deus, mas a Satanás. É necessário decisão, em nome de Jesus. Amados, não se detenham na roda dos escarnecedores, diz o salmista. Não se compactue com eles que zombam de Deus. Não se façam de ignorantes por conveniência, desprezando o conhecimento a respeito daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Não sejam participantes dos manjares que Satanás tem oferecido em bandejas de ouro. Não se contaminem, mas preservem, cultivem a pureza. Se Deus, ou melhor, de Deus, ninguém zomba. Não pense que está enganando a Deus, pois Ele é conhecedor de todas as coisas
até as mais profundas e íntimas, que julgamos secretas, pertencentes somente a nós, que só nós sabemos, só nós conhecemos, e estamos enganados porque Deus sabe de todas as coisas. Servimos a um Deus que tudo sabe, que tudo pode, um Deus que tudo vê, nada passa despercebido diante de seus olhos. O salmista, o Salmo 32, versículo 9 diz: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiadas com cabresto e rédeas para que obedeçam. Aquele que não tem entendimento, que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1,5. A palavra Tiago está dizendo que se você não tem, peça a Deus, querido, que de graça Ele vai te dar. O próprio Tiago, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: peça sabedoria, mas peça sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Tiago 3,17. Os versículos que antecedem, 14, 15 e 16, eles falam a respeito de uma sabedoria terrena, que é aqui da terra, do mundo. Ele diz assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade. Ei, não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios, mas quando por conveniência se fazem de ignorantes. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, diz Tiago. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Não se faça de ignorante, ou seja, ignorantes são aqueles que ignoram determinadas coisas quando se tem conhecimento da mesma, quando lhes convém. Não procedam desta forma, pois não é correto fazer errado quando se sabe e se tem o conhecimento do que é certo. Querido, Deus te abençoe neste dia. Deus ilumine a sua vida. Deus ilumine o teu coração. E ande por caminhos retos, planos, justos. Ande pelas veredas que Deus tem preparado para cada um de nós. Não seja como a mula ou como o cavalo que precisa de rédeas, de cabresto para serem guiados. Tu tens a palavra do Senhor. Tu tens a Bíblia, a palavra, a porção sagrada de Deus, para endireitar os caminhos, para trazer luz em meio às trevas, para te dar entendimento, para te dar sabedoria. Não haja com insensatez, tolice, não seja ignorante por conveniência, mas seja de fato verdadeiro, seja autêntico, genuíno, um cristão que não tem do que se envergonhar, no nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre, e ore sempre em nome de Jesus. Deus te abençoe.